Olá pessoal, então a gente está aqui para mais uma aula de estatística. Eu coloquei aqui meu videozinho embaixo para a gente matar um pouquinho a saudade, certo? E eu quero dar um recado também para vocês. Então a gente vai começar a fazer em alguns dias algumas lives ao vivo, certo? E o software que eu vou utilizar para a gente fazer essas nossas reuniões é o Teams, tá? Então o Teams ele é um software da Microsoft e vocês não precisam ter ele instalado, tá? Eu vou mandar um link para vocês e vocês vão acessar esse link no horário da aula, certo? Eu quero fazer algumas aulas assim com vocês para que a gente possa resolver alguns exemplos juntos, tá? Para que vocês possam participar também mais ativamente da nossa aula, ok? Então eu conto com a participação de vocês. Hoje mais uma vez tem uma atividade para ser postada lá no fórum, certo? E é isso aí, tá? Vamos firme que a gente continua aí nas nossas aulas firmes e fortes, ok? Então, hoje, né, o tema da nossa aula vai ser gráficos, certo? Então, gráfico, né, essa que é uma ferramenta da estatística extremamente importante para a nossa profissão, ok? Por quê? Porque a todo instante a gente pode utilizar os gráficos para fazer diversas análises, né, e cumprir com aquela função da estatística, que é de tomada de decisão. Ok? Então, na vida profissional, vocês com certeza estarão em contato com com essa ferramenta, ok? E ela é assim estritamente necessário para administradores, para qualquer tipo de função gerencial, certo? É necessário que a gente tenha domínio tanto para fazer, né, para construir um gráfico, quanto para interpretar um gráfico, certo? Aquilo que ele está querendo dizer para a gente, ok? Então, vamos lá. Deixa eu tirar a telinha aqui. Então, pessoal, em estatística, é muito comum a representação gráfica dos dados, certo? Pelo apelo visual que essa ferramenta tem, tá? Então, ela acaba facilitando demais a visualização de um conjunto de dados, certo? Por meio de gráficos, então, né, os dados estatísticos apresentam-se em termos de grandezas visualmente interpretáveis, certo? Então, esse é um dos fins dos gráficos, né, quando eles são utilizados. E quais são esses fins, né, pelos quais eles acabam sendo utilizados? A busca por padrões e relações. Tá? Então, quando eu quero entender um padrão ou quando eu quero entender uma relação entre duas situações, entre duas coisas que estão acontecendo, eu posso fazer isso por meio de um gráfico, certo? Para confirmar ou não, né, eu posso também ter uma confirmação negativa de certas expectativas que se tinha sobre alguns dados, né? Eu posso descobrir novos fenômenos, eu posso confirmar ou não suposições, né, feitas sobre alguns procedimentos estatísticos que foram utilizados, além de apresentar de uma forma fácil, rápido, enfim, de fácil visualização, um conjunto de dados, uma conclusão, certo? Então, pessoal, a gente está passando, inclusive, por um momento muito de muitas análises e muitas decisões por parte dos profissionais da saúde, por parte da Organização Mundial da Saúde, e muitas dessas decisões elas são tomadas a partir de uma visualização de um gráfico, certo? Então, quando eles falam sobre o isolamento social, qual que é a intenção desse isolamento? Então, por que inclusive nós não estamos agora numa sala de aula? Porque a gente sabe que, de acordo com uma pesquisa, de acordo com alguns dados que foram levantados e que foi colocado visualmente, né, de forma gráfica, aquele gráfico de sino, que eu consigo reduzir o número de pessoas infectadas quando eu admito na minha região o isolamento social, certo? E qual que é a confirmação que acontece esse fenômeno de redução de contaminados? Porque tem aquele gráfico de sino, deixa eu desenhar aqui para vocês, ó. Então eu tenho aquele gráfico de sino,
certo? Ele é mais ou menos assim, certo? Ele passa a ter uma curvatura mais baixa, né? Mais baixa e mais lenta. Então aqui, ó, é o número de contaminados pelo tempo, tá? Então a indicação desse gráfico é: eu vou ter um menor número de contaminados num tempo mais espaçado, né? E por que que eles falam que isso é uma tática eficiente? Porque eu vou congestionar menos as áreas de saúde, né? Então, os hospitais, os postos de saúde, as UTIs, né? Então, ao usar menos esses espaços, eu consigo garantir atendimento para todos que forem precisar. Se eu concentrar um grande número de pessoas num curto espaço de tempo, dificilmente é, eu vou conseguir atender a todos, certo? A gente está falando sobre isso justamente para justificar uma das funções do gráfico, certo? Então, o isolamento social não foi uma tomada de decisão por parte da Organização Mundial da Saúde? Foi. E ela foi baseada principalmente a partir desses dados que podem ser facilmente visualizados nesse gráfico, certo? Então, tá aí uma grande aplicação da estatística salvando, né, o mundo, ou orientando pelo menos o mundo a como se comportar diante de uma pandemia, certo? De uma pandemia como essa que a gente está vivendo atualmente, ok? Então, só dando continuidade à nossa aula, né? Então, os gráficos eles podem ser classificados de três formas, né? Como diagramas, que são gráficos geométricos dispostos em duas dimensões, certo? E que existem uma variedade enorme de tipos. Eles podem ser cartogramas, que são ilustrações relativas a cartas gráficas, muito utilizadas na geografia. Então, quando a gente tem um mapa, quando a gente tem um gráfico que representa um mapa do Brasil e cada estado tem uma cor, isso é um gráfico, né? E aí essa cor, ela quer dizer uma intensidade de determinado fenômeno em cada estado, para a gente entender as diferenças. Então, isso é um cartograma, certo? E tem também os estereogramas, né? Eles apresentam geralmente três dimensões e são utilizados para ilustrar volumes. Então, quando eu tenho alguma situação um pouco mais complexa, com um número de variáveis um pouco maior, também posso representar em forma de volume, ok? Hoje aqui na nossa aula a gente vai falar principalmente não, a gente vai falar de forma focada nos nossos diagramas, né? Que são os gráficos mais utilizados, ok? E também os objetivos dos gráficos eles podem ser divididos em dois, né? Então eu posso ter gráficos que são de informação e gráficos que são utilizados para análise, né? Então o que são os gráficos de informação? São aqueles gráficos objetivos, né, que proporcionam uma rápida visualização da intensidade das mobilidades, das modalidades e dos valores relativos ao fenômeno. Então é quando eu bato o olho e eu já consegui entender aquilo que o gráfico quer me dizer. Né? Então, esses são informativos, eles são muito utilizados em jornais, revistas, enfim, livros que sejam mais de caráter informativo e tal. E existem os gráficos de análise, que eles fornecem importantes elementos à fase de análise dos dados. Normalmente vêm acompanhados de tabela. Né? Então, é quando eu tenho, por exemplo, uma pesquisa científica, ou quando eu tenho um artigo científico, né, e eu preciso analisar um fenômeno de uma forma um pouco mais complexa, um pouco mais rebuscada, eu tenho alguns gráficos que eles me fornecem esse tipo de capacidade, de competência mesmo, tá? Então, eles são gráficos um pouco mais específicos e eles exigem um certo conhecimento a respeito do assunto para ele conseguir ser devidamente interpretado, né? Não basta apenas uma análise, não é apenas uma análise informativa, né? É uma análise específica a respeito de algum fenômeno, certo? Então, existem esses dois tipos de gráficos, ok? E, assim como as tabelas, elas têm alguns elementos essenciais, né, para a gente conseguir observar uma tabela, entender ela tem alguns elementos essenciais, que a gente já discutiu em algumas aulas passadas. E os gráficos eles também têm, tá? Então ali a gente tem o título, né? Aqui ó, o título e a fonte,
que nas tabelas a gente também tem esse tipo de elemento, mas aqui a gente tem um novo, que é a legenda, certo? Então, a legenda ela serve para facilitar a leitura do gráfico. Então, quando eu tenho um gráfico que tem algumas cores, alguns formatos, se ele não vir acompanhado de uma legenda, de nada adianta aquelas cores, né? Eu não vou facilitar a visualização. Pelo contrário, né? Eu vou até gerar uma dúvida sobre o que significa cada uma daquelas cores ou cada um daqueles formatos, certo? Então, a legenda para o gráfico ela é essencial, ok? E aqui tem uma listinha dos principais tipos de gráficos que a gente está já habituado, né? E muitas vezes a gente não para pensar que ele tem uma forma, tem um porquê, ele tem uma forma, ele tem um porquê ele foi construído daquela forma, enfim. Então, esses gráficos são os gráficos em barra, os pictóricos, gráficos em linha, gráficos em setores, um diagrama de dispersão, gráficos polares e gráficos triangulares, certo? Então são esses os gráficos que a gente vai ver ao longo dessa aula e para essa primeira parte é isso que a gente vai